Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos conversar hoje sobre avaliação de desempenho na disciplina de Gestão de Pessoas 2. Então, espero que todos estejam bem e vamos começar a conversar. Primeira grande coisa que a gente não pode esquecer é que é muito difícil avaliar. Por que avaliar é difícil? Porque as pessoas não gostam de serem avaliadas. As pessoas gostam até de avaliar os outros, mas de ser avaliadas as pessoas não gostam. Então, esse é o primeiro ponto que a gente não pode se esquecer. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai avaliar o desempenho das pessoas, porque a gente tem que se preocupar com o trabalho delas e não com elas em si, tá? Então, vamos pensar no trabalho das pessoas. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas situações diferentes, situações adversas. E por que é importante avaliar o desempenho das pessoas? É importante avaliar o desempenho das pessoas porque elas estão constantemente trabalhando para a gente. E a gente precisa saber quais são as contribuições, como é que estão as contribuições que elas estão dando para nós na empresa, ok? Então, normalmente, a avaliação de desempenho, ela é feita semestral ou anualmente. Eu vou o quê? Apreciar um fato, apreciar uma ideia, apreciar alguma coisa que está acontecendo no desempenho das pessoas. Então, é a base para a decisão, por exemplo, de uma promoção, do cara ser transferido, do cara ir para um treinamento, tudo isso é a base da avaliação de desempenho para ele. E, além disso, a gente tem que se lembrar que avaliar o desempenho é uma ação que, apesar da empresa normalmente parar uma vez por semestre ou uma vez por ano para avaliar o desempenho, eu tenho que estar avaliando o tempo inteiro. Eu tenho que estar sempre olhando o meu funcionário, sempre vendo o que é que ele está fazendo, sempre estando de olho a qualquer mudança de comportamento, a dúvida que ele tem, para resolver o mais rápido possível. Porque a gente não deve guardar para amanhã problemas que a gente identifica. Se a gente não estiver olhando, a gente não vai saber direito. Ok? Então, o processo de aferir valor, excelência e qualidade de uma pessoa no trabalho que ela desempenha numa determinada organização. Poderia ser uma definição de avaliação de desempenho. Ok? Aí eu posso avaliar os resultados do trabalho que ela fez, os resultados concretos. Por exemplo, é um vendedor, a quantidade de vendas que ele efetuou em um determinado período. O desempenho em si, ou seja, o comportamento dele no meio das decisões que ele precisa tomar, no meio dos clientes, no meio das ações que ele tem que fazer. E alguns fatores críticos de sucesso, ou seja, alguns aspectos que são fundamentais para a organização para saber como esse funcionário se sai. Então, por exemplo, agora, nós estamos no período de pandemia, no período de afastamento social, e nós tivemos que nos adaptarmos para estarmos aqui, online, por exemplo, em vez de estarmos presencialmente. Então, não é fácil, porque a gente não está acostumado com essas metodologias, mas nós estamos. Então, o fator crítico de sucesso seria a gente conseguir realmente que vocês aprendam o conteúdo de forma semelhante a como vocês aprenderam quando a gente estava com as aulas presenciais. Ok? Essa é a grande preocupação da gente. Então, normalmente, a gente tem que pensar o seguinte, que a avaliação é uma coisa muito antiga, desde que o homem é homem, que ele avalia as coisas. Né? Então, a gente avalia se uma coisa é gostosa, se não é gostosa, se é bom, se é ruim, se é bonito, se é feio, isso é normal. Então, no trabalho, também não seria diferente. A gente também iria avaliar tudo isso no trabalho, tá? Então, a gente sabe que a avaliação pode mexer com a autoestima do funcionário, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe também que a avaliação pode fazer com que ele cresça o desempenho, porque ele começa a ter conhecimento de algumas coisas que ele não está fazendo devidamente, e ele precisa melhorar, tá? Então, muita atenção, que o que deve ser avaliado é o comportamento do empregado, e não ele como pessoa, tá? O comportamento periférico, às vezes, também é avaliado, também é medido, mas o que seria um comportamento periférico? Por exemplo, um funcionário que no final de semana bebe, feito um louco, e faz uma maluquice na rua. Tá? Isso é um comportamento periférico. Aí, na segunda-feira, ele falta ou chega atrasado porque está passando mal. Ou sofreu um acidente de trânsito porque estava embriagado. É periférico, mas isso é sério, porque a gente tem que estar olhando o que exatamente aquele cara é, né? Não só dentro da empresa. Tá? Então, um objetivo importante da avaliação de desempenho é esse acompanhamento sistemático. Tá? Foco nos resultados. Foco em saber se o funcionário atingiu os objetivos e metas que foram traçados para ele, com qualidade de trabalho e que ele também esteja crescendo, esteja ficando satisfeito. Tanto ele no que faz, como a empresa no que ele faz também. Então, a avaliação de desempenho é um tipo de feedback. É um tipo de feedback do funcionário mais estruturado, que a gente deve estar dando feedback a ele constantemente, cada dia que ele faz, qualquer coisa que ele erre, ou qualquer coisa que ele faça boa. Elogio é muito importante, né? Então,
eu tenho que pensar em montar uma forma de avaliar o desempenho dos meus funcionários. É claro que empresas pequenininhas normalmente não têm isso estruturado, mas as empresas maiores precisam sim, tá? Avaliar. Por quê? Alguns objetivos específicos da avaliação do desempenho. Da viabilidade, da visibilidade ao que é que a empresa valoriza daquele funcionário. Dar o feedback direito do que é que ele fez, quais foram os pontos fortes, os pontos que precisam melhorar. Melhorar a produtividade dele, melhorar a produtividade da empresa também. Adequar aquele indivíduo, aquele funcionário ao grupo, às normas, às condições que a empresa prefere para ele. Tá? Melhorar a comunicação entre os colegas, entre superior, subordinado. E que mais? Dar subsídios para treinamento, para qualidade de vida, ações de qualidade de vida, ações de segurança. Tudo isso, a avaliação de desempenho pode ajudar. Ok? Então, ela mexe tanto com a autoestima, com a motivação do funcionário e a sua aprendizagem também. Porque eu vou saber o feedback do que ele aprendeu, do que eu dei em treinamento a ele. É um gerenciamento da atuação do profissional na minha empresa. Isso poderia ser também o papel da avaliação do desempenho. Ok? Então, qual é o desempenho que deve ser avaliado? É esse do que ele deveria desempenhar. Eu tenho a descrição das atividades do cargo e o que é que ele está desempenhando. Esse é que eu vou avaliar. Então, às vezes vem aquela velha história dos 3 Es da administração, né? Eficiência, eficácia e efetividade. Lembre-se sempre que isso faz parte do administrei, mas a gente não pode deixar de esquecer. Quem é uma pessoa eficiente? É alguém que faz o serviço bem feito. Então, ela faz o trabalho rotineiro dela de maneira bem feita e tranquila. Eficácia é o quê? Além de fazer bem feito, ela atinge os objetivos da melhor forma, que estava previsto para ser feito. E a efetividade é que ela consegue manter aquele desempenho por um determinado período, num determinado cenário. Mais ou menos isso, eu acho que vocês já sabem, só para ter uma ideia que isso é importante na avaliação de desempenho, tá? Então, eu tenho que me lembrar que na avaliação de desempenho eu vou estar medindo, além dos comportamentos que fazem parte das competências, os conhecimentos, as habilidades, os valores e o que é que ele está entregando para a empresa. É interessante que eu estou usando esse conceito-chave, que eu já falei para vocês, para competências. C de conhecimento, H de habilidades, A de atitudes, V de valores e E de entrega. E engraçado que eu revendo para vocês e vendo aulas na internet, achei uma outra pessoa usando o conceito-chave. É fogo, nem disseram que fui eu que tive a ideia, né? Mas faz parte, né? As coisas são assim porque é interessante. Em vez de conhecimento e competências, apenas o chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, a gente inclui o V e o E, de valores e da entrega. A entrega é quando eu disponibilizo aquilo que eu tenho de competências para a empresa. Ok? Então, a avaliação de desempenho deve ser um ciclo, né? Um contínuo, em que eu vou fazer um diagnóstico de como é que está a situação do funcionário, vou preparar o instrumento de avaliação de desempenho, que é o questionário que eu pedi a vocês para coletarem exemplos, tá? Vou treinar o pessoal que vai avaliar, a gente vai ver quem são as pessoas mais indicadas para avaliar. Eu vou fazer um diagnóstico, vou aplicar o instrumento, depois fazer um diagnóstico e depois os planos de ação. Nesse diagnóstico final, tem a famosa entrevista de avaliação, a conversa que eu vou ter com o meu funcionário para dizer como é que ele passou aquele período, como é que ele esteve, tá? Então, a gente deve responder algumas questões quando a gente pensa em avaliar. Por que avaliar? O que avaliar? Quem deve avaliar? Como deve ser feita essa avaliação? E quais são os resultados que eu espero? Então, essas são as 5 perguntas que, em administração, quase tudo que a gente faz, a gente precisa responder, né? Então, por que eu já disse a vocês? Todo mundo precisa saber como é que está se saindo do seu trabalho. Ter o feedback do chefe. Tem chefe que não conversa. Então, a avaliação de desempenho é o momento para ele ter esse período de dizer ao funcionário o que é que ele saiu bem, o que é que ele não saiu, o que é que ele pode melhorar, e dar oportunidade ao funcionário também se colocar as dificuldades que ele teve naquele período e saber o que é que ele precisa para melhorar o desempenho dele na empresa. Tá bom? Aí, a gente tem que pensar, quem seria a pessoa mais indicada para avaliar o desempenho do funcionário? Pensem um pouquinho. Quem seria? Alguns de vocês já devem ter participado de avaliações de desempenho e talvez tenha ideia de que a pessoa mais indicada para avaliar o desempenho do funcionário seria quem? O chefe imediato dele. Ok? Imediato, ou seja, aquele chefe que está juntinho dele.
Seria muito bom, sim, mas temos um problema aí. O relacionamento do chefe com o funcionário é muito próximo. E você sabe que nós somos pessoas, e pessoas confundem às vezes as coisas. E aí ele pode misturar esses relacionamentos, essas ações. E isso não é muito bom, né? Então, o chefe imediato é uma das pessoas mais indicadas para avaliar o desempenho do funcionário, correto ou não? Correto. Desde que a gente complemente, que não seja apenas ele. Então, o ideal é que a avaliação de desempenho do funcionário não seja feita apenas pelo chefe imediato, mas que você associe outras pessoas relacionadas com o desempenho desse funcionário para você realmente fazer a avaliação dele. Então, eu posso colocar o chefe imediato e eu também me avaliando, uma autoavaliação. Eu posso colocar o chefe imediato e os colegas avaliando e eu me autoavaliando, veja, eu estou ampliando o leque de possibilidades. Os clientes, internos e externos, também podem me avaliar. Os meus subordinados me avaliando. Então, são várias formas que a gente pode fazer. O ideal é que o chefe imediato esteja nesse grupo, o RH coordene essas ações de avaliação de desempenho e você envolva outras pessoas. Se é um funcionário que tem muito contato com os clientes externos, é importante que você tenha, sim, feedbacks externos. É por isso que quando a gente fala num serviço de atendimento ao cliente, um saque, normalmente no final eles dizem, por favor, avalie o nosso atendimento, porque isso vai para a avaliação de desempenho daquele funcionário. Eu me autoavaliar também é uma oportunidade importante de eu refletir sobre o meu comportamento, sobre as minhas ideias, sobre como eu trabalhei naquele período. Lembrando-se que, quando eu vou avaliar o desempenho, eu tenho que olhar o período inteiro. Se for semestral, o semestre inteiro. Se for anual, o ano inteiro. Por quê? Porque os fenômenos, as coisas que ocorreram mais recentes, tendem a influenciar essa avaliação naquele momento. E eu não posso pensar nisso, porque se foi uma coisa boa, qual é a tendência? Subir a avaliação de desempenho do cara. E se for uma coisa ruim, um problema que aconteceu, a tendência é baixar. E eu esqueci o restante do período que o cara se deu bem, ok? Então, colegas, o chefe imediato, uma comissão de avaliação de desempenho que a empresa monta, os clientes, os subordinados, tudo isso são pessoas que podem ajudar no processo de avaliação de desempenho, ok? Então, a gente, repetindo para vocês não esquecerem, a pessoa mais indicada para avaliar o desempenho do subordinado ou do funcionário é o chefe imediato, desde que não seja apenas ele, que ele esteja associado a outro tipo ou a outra pessoa, ok? Então, os métodos. Existem vários métodos que vocês já deram estudada. Esses métodos vão se unir ou vão usar parte dele para montar um instrumento de avaliação, para montar o meu sistema de avaliação. Então, nós temos as escalas gráficas, escolha forçada, pesquisa de campo, incidentes críticos, lista de verificação e a avaliação 360 graus, que é muito falada. Tá? O que é uma escala gráfica? Alguns de vocês me perguntaram no WhatsApp. Escala gráfica é quando a gente vê um instrumento que ruim, regular, bom, muito bom e ótimo. Isso é uma escala gráfica. Coloque a nota que você acha que equivale ao desempenho do funcionário em relação à pontualidade. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é uma escala gráfica. Usando a escala crescente, onde 1 é o menos importante e o 5 é o mais importante. Então, a escala gráfica é muito usada. Claro que ela tem deficiências, mas ela também é muito mais fácil, porque é fácil de visualizar para quem está respondendo. Ok? A escolha forçada é quando eu coloco frases para você dizer sim ou não, por exemplo. Então, eu coloco: o funcionário desempenha com exatidão as suas atividades. Aí você vai dizer sim ou não. Eu posso também colocar uma frase e colocar uma escala. Sempre, quase sempre, raramente, nunca. Não gosto de usar nunca, tá? Porque em comportamento, nunca é muito difícil. Então, melhor que use raramente, ok? A pesquisa de campo. A pesquisa de campo, eu fico olhando o trabalho do cara num determinado momento. Eu posso perguntar algumas coisas. E aí, eu vou saber como é que ele se saiu naquele período. Incidentes críticos. Incidentes críticos são importantes, porque quando acontece qualquer coisa fora do normal, como é que o funcionário reage? Então, um incidente crítico negativo é, por exemplo, você está lá, todo mundo muito bem, e de repente chega um cliente gritando, reclamando, fazendo confusão. E o funcionário bate boca com esse cliente. Isso é um incidente crítico negativo, porque a gente não deve bater boca com o cliente. A gente deve ter paciência, se a gente não está conseguindo atender direito, um minutinho, se retira para ver que outra pessoa venha
Até no telemarketing isso acontece, porque é uma função que exige muita atenção e muita tranquilidade do operador. E, às vezes, o cliente está com raiva, está terrivelmente irritado, e aí passa para o operador, quando o operador não tem a culpa, né? E lista de verificação, eu boto várias frases e o cara vai marcando daquelas frases o que corresponde ao desempenho do funcionário. Então, são várias formas de você usar. O que é que eu vou avaliar? Que tipos de indicadores? Então, também vai variar muito, depende do que eu quero ver, tá? Eu posso ver indicador sistêmico. A empresa como um todo melhorou nesse último semestre? Qual foi a contribuição do funcionário naquela melhora? Indicador financeiro, vendeu mais, vendeu menos, reduziu a quantidade de produtos com defeitos, são indicadores financeiros. Indicadores ligados ao cliente, avaliação de satisfação do cliente. Houve menos reclamações, houve mais reclamações em relação àquele funcionário, àquele vendedor. Critérios internos, por exemplo, redução de consumo de energia, redução de água, como é que o funcionário se manteve, como é que o funcionário atuou ajudando nisso. Redução de acidentes, tudo isso podem ser aspectos a serem avaliados num processo de avaliação de desempenho, ok? O que é mais que a gente pode se lembrar? É que muito do que se avalia, vocês devem ter visto isso nos questionários, são aspectos comportamentais. Ou seja, comprometimento, se ele falta muito ao trabalho, se ele se atrasa, se ele se esforça bem, como é a percepção dos papéis que ele desempenha na empresa, porque tem funcionário que não sabe respeitar, não é? Ele se troca, e não é para se trocar. Então, a percepção das recompensas que ele recebe, tem funcionário que até trabalha bem, mas reclama muito, aquele cara complicado. Então, tudo isso são critérios relacionados ao desempenho. Mas eu também tenho critérios de desempenho comportamental, tá, gente? Mas eu também tenho critérios, como já falei, de resultados, de metas, de vendas, de redução de custo, etc, etc. Então, via de regra, quando eu faço o meu instrumento de avaliação de desempenho, eu tanto vou medir a parte comportamental, como a parte de desempenho individual, e como a parte de relacionamento dele com a organização, com as normas e com os colegas. Ok? Então, como vocês estão vendo, é um processo longo, não é um processo fácil. Qualquer método que eu vá usar vão ter prós e contras, e o que eu tenho que fazer é tentar minimizar esses problemas, tá? Então, vocês vão ver nos exemplos dos nossos questionários que, hoje em dia, muitos questionários têm espaço para o próprio funcionário. Depois que o avaliador, as pessoas que avaliaram, colocaram o parecer, o funcionário falar também, dizer se concorda, se não concorda, quais foram os pontos, porque eu tenho que saber se o funcionário entendeu e se ele teve a chance de dizer isso, ok? De responder, ok? Então, liderança, produtividade, disciplina, iniciativa, tudo isso são critérios de avaliação de desempenho. Trabalho em equipe, ok? Já falei no período, já falei quem deve avaliar, e vamos dar um toque na avaliação 360 graus. Está muito falada, muito conhecida. Por quê? Porque talvez seja a avaliação que seja mais completa. 360 graus é o quê? É um círculo. A ideia é de que o funcionário esteja no centro e as pessoas com quem ele teve relacionamento naquele período o avaliem. Então, clientes, subordinados, chefes, colegas, clientes internos e externos, todo esse grupo de pessoas possam avaliar. Então, mais ou menos, entre 5 e 15 pessoas vão avaliar o funcionário. Veja que eu tenho que ter um sistema bonzinho, porque vai ser muito mais robusta a quantidade de dados, tá? Então, normalmente, a avaliação 360 graus tem mais credibilidade, ela tem um valor mais pesado, né? Porque se 5, 10 pessoas falarem bem do cara, é claro que esse cara é bom, ok? Então, cuidado, porque tem algumas empresas que dizem que é 360 graus, mas é só o chefe, o colega e a autoavaliação. Isso não é 360 graus. Cuidado também, às vezes tem alguns livros que cometeram erros, até o de Kevin Renato, numa das edições, ele cometeu erro. Ele disse que a avaliação 360 graus era a avaliação realizada por todas as pessoas que o cara teve contato num determinado período. Não pode ser todas, tem que ser uma amostra dessas pessoas, de 5 a 15 pessoas, mais ou menos, tá? Que vão dar esses feedbacks. Essa avaliação 360 graus é voltada aos comportamentos que eu posso ver, aos feedbacks do que o cara pode fazer, principalmente em termos do network dele, né? Aquele network vocês sabem que é rede de relacionamento naquele período, ok? Então, ela é muito voltada para
quem está ou quem vai ocupar funções de liderança. Porque, como ela é muito mais extensa, não tem sentido para um operário mais simples para fazer uma avaliação 360 graus, tá? Posso fazer, nada impede, mas eu normalmente faço isso para pessoas do nível administrativo e de nível gerencial, ou que vai ocupar cargo de gestão, tá? Então, alguns cuidados que eu tenho que ter é exatamente com aqueles efeitos psicológicos que a gente já sabe, a gente já falou desde seleção, tá? O efeito de halo, que é aquele efeito de estender um atributo para todos. Então, eu acho que o cara é bem pontual, e eu digo que ele é pontual em todas as atividades que ele faz. Na verdade, ele pode ser pontual na chegada na empresa, mas não é pontual na entrega dos trabalhos. O outro efeito que a gente fala é o erro de similaridade. Ou seja, eu avalio bem aquelas pessoas que são parecidas comigo. Para quem me conhece, porque alguns de vocês foram meus alunos já mais de uma vez e outros não foram. Para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa espontânea, eu gosto de brincar, eu gosto de sorrir, tá? Mas eu sou uma pessoa também rigorosa. Eu avalio bem e eu gosto. Na hora do trabalho, vamos lá para o trabalho. Na hora da brincadeira, vamos para a brincadeira. Mas, então, eu não posso avaliar as pessoas que são tímidas, por exemplo, como sendo ruim. Não são boas porque elas não são comunicativas. Não. Claro que a parte de comunicação é importante, mas existem cargos até que a pessoa não pode ser muito comunicativa, ela tem que ser caladinho, porque senão não vai dar certo. Ela vai ficar conversando, não vai dar em nada, tá? Então, na avaliação 360 graus, gente, até o próprio funcionário pode indicar pessoas. Porque, como eu vou variar, e são de 5 a 15 pessoas, não tem problema dele indicar no grupo de pessoas que lidaram com ele. E ele também se autoavaliar nesse grupo, tá, gente? Então, o que é que eu tinha para trazer? Os problemas da avaliação. Quais são os principais problemas? Esses que eu já falei, os efeitos psicológicos, né? Só o gerente avaliar, porque às vezes ele, querendo ou não querendo, porque tem efeitos que eu faço inconscientemente, né? Esses psicológicos. E tem os efeitos conscientes. Eu não gosto daquele cara, então eu avalio ele muito rigorosamente. E o outro que eu gosto, eu avalio bem mansinho. Então, isso é consciente, também não é bom. Por isso que eu devo colocar mais de uma pessoa avaliando, tá? E outra coisa também, deixa eu me lembrar, assim, que o sistema que eu vou usar na empresa, que hoje quase ninguém usa mais papel. Antigamente era o questionário de papel que você ia preencher, hoje em dia não. É tudo no computador, tudo online, muito mais nessa época de pandemia, né, de isolamento. Então, que o sistema aguente, porque normalmente eu abro o sistema para avaliar num determinado período. Porque eu não posso avaliar alguém em janeiro, o departamento X em janeiro, o departamento Y em abril. Não. É um momento que a gente para fazer isso. Então, preparar as pessoas para o que é avaliação, fazer uma comunicação bem forte, preparar os avaliadores sobre o instrumento, explicar bem o instrumento, qual é o objetivo do instrumento. O instrumento é o questionário, né, gente? Para que tudo saia da melhor forma possível, evitando os efeitos, evitando os vícios, né, de subjetivismo, de unilateralidade, eita, gente, unilateralidade, né? Eu pensar só no que eu valorizo, dos esquecimentos, porque coisas boas que aconteceram naquele período, então eu tenho que avaliar isso, pensar nesse período para poder fazer uma boa avaliação de desempenho dos funcionários, tá? Então, é muito importante, ele melhora o desempenho da empresa, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para dizer a vocês, e a tendência em termos de avaliação é quanto mais participativa seja, com indicadores globais, com indicadores grupais, com indicadores comportamentais e individuais. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. Grande abraço e tchau, tchau.